Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Que hoje vamos começar um novo livro. Esperar o Instagram dar sinal de vida, né? Porque demora um pouquinho. Oi, Ju, bom dia. Deixa eu já ver se eu consigo te chamar. Aqui. Dando reflexo. Vamos ver se foi. Bom dia, Bom tudo bem? dia! Tudo bem, e você? Tudo. Que bom. Vamos aí para mais uma semana, né? Vamos começar com o Começando livro, um né? novo livro. Isso mesmo. É um livro bastante bonito, né? E muito de instruções para nós, né? Como família, como ser de Deus, né? É um livro bastante interessante esse. Com certeza nós vamos juntas aqui, né, aprender bem mais. Isso Cada livro também. é um aprendizado, porque assim nos força assim a ler, a estudar, a conhecer um pouco mais e estarmos mais próximos a Deus, né? Porque só assim. É, com propósito, né? Uhum. Eu tô já passando, já mandando aviãozinho, se você Isso. quiser mandar, Aham. aí já vamos começar. Aqui, acho que deu. Deu. A Lana vai entrando, bem-vinda, Lana. Aline, o pessoal tá entrando, isso aí. Quem tá entrando já aproveita e manda aviãozinho também para suas amigas. Uhum. E vamos começar. Isso. Aí, poxa. Nós estamos aí fazendo já estamos indo para a quarta semana já de live, né? Com as mulheres da Bíblia. Assim nós pegamos para como direcionamento para nós, né? Como mulheres, como mães, esposas, né? E o livro de Tobias, assim como o de Judite, ele vem com uma mulher, né, que se demonstra ali no meio do livro, né, que ela vem se sobressair. Isso. Então, assim, são direcionamentos que Deus nos dá e, e isso é bom a gente também estar bem atenta a esses olhares, essas conduções, né, porque muitas vezes nós queremos estar em tudo e fazer tudo e a toda hora. E não é assim. Então, isso já me chama a atenção bastante, que tem a hora da mulher entrar em ação, tem a hora dela, que ela tem que orar, vai ter a hora que ela vai poder falar, né? Mas tudo na sua hora. E esses livros vêm nos dizer isso. Para mim, fica eu me coloquei a pensar esses dias justamente porque eu sou muito Marta. Eu quero estar fazendo tudo, eu quero estar à frente de tudo, sou colérica, né? Então, assim, a gente precisa disso. E como eu precisei ter esse olhar e saber a hora de falar, a hora de orar, a hora de silenciar, né? Então, assim, passei por essas 2 semanas agora aqui em casa com doença, com coisas ruins, momentos difíceis, angustiantes, e Deus me silenciou, né? Me silenciou, literalmente. Então, assim, é, e aí eu pude também fazendo as lives aqui com vocês, estudando junto, eu passei a entender de verdade. A gente escuta, né? Até tem uma passagem lá em Sabedoria, né? Hora de falar, hora de calar, né? Hora de educar, hora de ser educado. Bom dia, Lu. E então, assim, nesses livros, eu pude tirar isso para mim, que a gente precisa entender qual é a nossa hora de falar.
qual é o nosso momento, né? Qual é, afinal de contas, o nosso propósito na nossa família, né? No nosso meio de amigas, né? Qual é o nosso propósito aqui, afinal de contas? Então, esses livros vêm nos dizer muito isso. Essas mulheres estão nos mostrando muito isso, que nós temos uma hora de agir. Então, assim, já de começo, eu já trago essa para vocês. Não sei se é esse mesmo barulho que passa na cabeça de vocês, mas essa é a minha dificuldade. É a minha dificuldade de silenciar. Eu tenho muita dificuldade de silenciar. Tenho muita dificuldade de fazer uma meditação, de ficar no silêncio mesmo, de verdade. Entendeu? E nesses dias eu pude fazer isso. Eu precisei fazer isso. Obrigatoriamente, né? Justamente. Não tinha mais o que se fazer, a não ser refúgio em Deus, oração. E aí, oração foi um jejum obrigatório, foi um jejum, né, aonde que de fato a gente consegue chegar a tocar na nossa essência, né, digamos assim. E é muito lindo. Esse silenciar que nós estamos tanto falando, né? Cada semana a gente volta e fala do silenciar, da gente parar e da gente. Isso que você colocou aqui, né? De qual é a nossa hora de falar. E eu Uhum, também, eu ajo muito assim, né? Pelo impulso, muito explosivo. Então, assim, quando vê, eu quero ter razão de tudo, e não é assim. A gente saber, nós nunca sabemos exatamente qual é o momento, né, de falar. Mas uhum. quando nós aprendemos a fazer esse silêncio, nós vamos aprendendo também a saber qual é o momento certo de falar, de questionar, de não brigar. Eu acho que assim, o melhor de tudo ainda é não brigar. Porque muitas vezes Isso, em relacionamentos, né, principalmente, né, com filhos, né, com marido, até mesmo com amigos ou pessoal do trabalho, às vezes você vê isso. alguma coisa errada e você já quer É. colocar, não, é assim, você quer já falar, você está fazendo errado, olha aqui, é Uhum. assim. E não, às vezes é um momento da gente silenciar e às vezes é um momento da pessoa aprender também que ela está fazendo errado, né? Então, assim, Deus vai nos dando uma sabedoria justamente para aprender a falar na hora certa, né? Com quem falar, Uhum. como falar, por que falar e por que silenciar. Então, isso Isso. é preciso ter estar atenta, né? Estar É. atenta, prestativa. Na hora certa você vai falar, na hora certa você vai agir. Então, que com certeza com essa nova semana, esse novo livro que vai começar, que nós possamos juntas aí aprender, né? Junto com Sara, junto com Tobias e toda a história aqui. Vamos juntas, né? Uhum. Quem ainda não pegou a É. palavra é em Tobias, né? Nós vamos começar e vamos juntas decorrer. Uma coisa que É. nós sempre falamos aqui, né, Ju? Nós não somos nenhuma É. especialista, nós não estamos fazendo estudo bíblico, nós estamos percorrendo aqui pela palavra e absorvendo o que é bom para nós, o que nós achamos, nós vamos colocar, né? Às vezes há alguma coisa que dá para encaixar na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida de vocês, e vocês vão colocando aqui também, tá bom? Isso. Então, assim, uma pequena introdução do livro de Tobias, né? O livro de Tobias, geralmente, ele é muito citado em casais que estão começando a vida, né? Como ser casal, como ser esposa, as leituras também vêm por ali, né? Caminhar junto. Mas ele é uma história também de familiar, de como você superar as dificuldades em família,
em Deus. Esse é um livro onde Deus instrui muito a gente como família, como um todo. E porque ali, nesse livro, a gente vai ver vários processos onde Deus age na vida do casal, na vida da família, na vida de Tobias, né, na vida de Sara, né, como esse sentido deles existirem, para quê, qual que era o propósito deles, afinal de contas, com tudo, né, e essa importância de ser de Deus, de ter fé, né, essa importância de você saber entender que nenhuma dificuldade que é nos colocada à prova é simplesmente porque Deus não nos ama, porque é um Deus maldoso, um Deus que castiga, como a gente escuta muito dizer disso, né? Que Deus, se a gente não fizer conforme as leis de Deus, nós teremos castigo. Não, nós não somos castigados, nós temos escolhas. E muitas vezes Deus nos coloca à prova para que nós possamos ser aprovados. E nós estamos aqui, é justamente o que eu falava no começo, né? Às vezes Deus vai te permitir que você passe por essa prova, para você aprender alguma coisa. Eu preciso passar por provas, porque se eu não passar por alguma prova, eu não posso ser aprovada. É como uma faculdade, né? E só que nosso professor é Deus, né? Uma vez que nós nos colocamos a vida para Ele, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos mostrar. E aqui nesse livro de Tobias não vai ser diferente dos outros. Por quê? Porque Deus é, né? É o professor, Deus é o Pai, Deus é aquele que ensina, é aquele que exorta, é aquele que ama também, né? Mas que se for preciso ele cobra, né? Atitudes, ele cobra ensinamentos, mas ele dá muito amor também. E porque sempre diante de uma dificuldade que qualquer um deles passam, eles passam pela dificuldade, né? Eles aprendem que eles têm que se recolher, que eles têm que orar, que eles têm que ter uma vida em comunhão com Deus, e Deus dá para eles a graça. E sempre vai ser assim. Então, conosco não vai ser diferente. Conosco não vai ser diferente. Se para toda essa gente foi assim e ficou escrito para nós estarmos ao nosso conhecimento hoje, é porque Deus também quer tudo isso para a gente, né? E, então, assim, aqui vai falar muito também sobre essa conversão. Vamos falar vai falar também, discorrer sobre oração, sobre jejum mais uma vez, esse saber silenciar, né, a importância. Então, assim, em todos os livros, então a gente precisa aprender, né, a jejuar e a orar. Essas são as armas que Deus nos deu. E a todo momento nós vamos aprender, aqui vai falar novamente sobre o jejum, sobre a oração, sobre o recolhimento, a confiança em Deus. E aqui vai se revelar anjos, né? Também. Uhum. Aqui nesse livro vai se falar de anjos, coisas que nem todos falam, nem todos os livros, mas aqui já se começa a citar anjos, né? Já E a no. importância de nós termos confiança do nosso anjo da guarda, né? E nós entendemos que nós temos nosso anjo, né? Então, ali, logo no primeiro capítulo, começa a descorrer, na verdade, a geração de Tobit. E Tobit foi o pai de Tobias, né? Então, começando a descorrer o primeiro capítulo, ele vai mostrar que ele vem de uma geração. Ele tem uma família. Ele tem, né, uma hierarquia atrás dele. Então, ele tem os ensinamentos, e isso vai mostrar para a gente a importância de se ter uma família, a importância de ser gerado, né, de uma forma, de uma educação, a importância que nós temos que olhar para isso para os nossos filhos hoje, né? Eles têm que ter esse conhecimento, o quanto nos importa saber de onde viemos, né? Saber da nossa geração, até por qualquer coisa que venha a ter ocorrido,
a gente poder fazer oração, a gente poder ter uma escolha em Deus de libertação dos nossos antepassados, tudo. Então, ali já começa, para você ter ideia, como esse livro é um livro que trata e, e mostra muita coisa para a família. Hoje, a gente vai ver muitas coisas, muitos detalhes disso. É um livro que você vai lendo, então todo versículo, né? Ele vai falando alguma coisa assim, sobre a família. Então, ele já começa ali contando toda a geração dele, de onde ele veio, né? E ele foi criado no caminho da verdade, né? Ele desde criança, sempre acreditou muito em Deus. Por que ele acreditava muito em Deus desde pequeno? Porque ele teve alguém que instruísse ele desde pequeno, né? Tobit, o pai de Tobias, né? Então, enquanto todos os amiguinhos dele, né, ia para a praça, né, adorar o boi lá de ouro, né, que era um dos deuses, no Deus, caso, né, é, ele ia para o templo do Senhor, ele ia adorar o Senhor, ele, né, Deus então, assim, é Israel, né? isso, Que era já voltando até da leitura da semana passada, né? Onde isso, realmente o que, que era? Era o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. E aqui ele uhum, vem e reforça, né? Vem reforçando o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Que é isso que nós temos que realmente se implantar, né? Na nossa família. E nunca deixar de contar a história da nossa família, né? Por mais percalços que nós né, tenhamos aí, ou já alguma coisa eu quero esconder alguma coisa da família, será? É tão importante a gente saber a história da nossa família. Por mais que às vezes nós isso, não tenhamos assim uma amizade, né, uma aproximação, mas é importante conhecer a história. As crianças que estão vindo, né? É importante conhecer a verdade. E é essa a verdade. Por que, que tem tantas pessoas perdidas por aí, sem saber para que lado vão, por que religião vão, que Deus que vão adorar, que nem sabem exatamente, não conhecem a verdade. Então ele vem aqui reforçando, mostrando o que ele fez com o filho dele e o que nós isso, devemos fazer com os nossos filhos, é mostrar a verdade. isso. Ele viveu isso, né? É, porque independente daquilo que viesse, porque quando a gente a gente é criado por uma família, até então igual como se fosse eles aqui, né? Isso, Ele veio de uma criação, né, Tobit, ele veio de uma criação até então todos católicos, né, de Israel, né? Então, ou seja, eles viviam um cristianismo, eles acreditavam nesse Deus, que era o Deus da vida deles, não existia outros deuses, né? E ali eles tinham uma vida em comunhão com Deus. E vamos supor que ele, né, fica sabendo depois de adolescente que aquela família não é nada daquilo, é outra coisa. Aí é onde entra as revoltas, né? E aí a gente não sabe por que aconteceu isso, porque às vezes a gente acha que negando alguma coisa, omitindo alguma coisa, a gente vai falar, vai proteger. E pelo contrário, a gente vai criar mais conflito. Eu passei por isso no ano passado. Eu fui casada com o pai do meu primeiro filho e depois me separei e casei com o Anselmo. E no ano passado, eu já queria ter falado isso há muito tempo antes para os meus pequenos, mas o meu outro filho tinha um pouco de receio, tinha medo de perder o amor do irmão, o meu esposo achava que era muito cedo, e eu sempre achei que era muito proveniente que falasse logo, porque quanto menor, melhor, né? Porque já cresce com aquele hábito de que, né, a mãe foi isso, o pai foi aquilo, enfim. E já tem opiniões, né, formadas. E eu falei para eles
o meu pequeno de 5 anos agiu naturalmente, continuou brincando e como se nada fosse nada, né? Ele entendeu tudo e tudo bem. O mais velho chorou. Na hora se revoltou contra mim, não quis entender minha história, né? E ele não tem obrigação, ele é uma criança, né? E que já tinha um conceito formado. Mas depois ele conversou comigo, né? E a gente acertou, né? Mas você vê, eu já criei ali, já deu espaço, esse tempo já deu espaço para criar um conflito na cabeça dele. É onde o inimigo, na verdade, ele aproveita das situações, né, para causar isso. É Justamente. claro que nós nunca, assim, talvez não tinha essa certeza, né? Qual é o momento certo? Não sei, vamos pedir Justo. discernimento. Por isso a importância tanto, né, da oração, do jejum, A para oração. você ter Isso. uma resposta ali pelo menos mais próxima, né, do que é o certo, do que Justo. é errado. Mas eu estava, né, já falando com a minha terapeuta, tudo, eu estava certa de que não tinha mais o tempo que se esperar. Mas em Deus a gente consegue vencer isso. E ele entendeu que não foi uma culpa minha, né? As coisas aconteceram de formas que não caberia, né? Enfim, ter mais condição de ser aquilo. E que hoje é assim. Mas ele entendeu. Mas o que que ficou, o que que marcou para ele? Não é nem ele ter, nem a minha maior preocupação, a nossa maior preocupação por causa do meu filho, era justamente dele não amar o irmão dele como o irmão dele, como fossem irmãos, né? Eles sempre foram criados como irmãos. Mas a gente nunca, o meu filho mais velho nunca chamou o Anselmo de pai, né? Respeitou como pai, mas aí eu nunca permiti, porque ele tinha uma certa forma o pai dele. Então nós temos que ter nosso discernimento também. Então aí começamos a fazer memórias na cabeça dele para ele ir vendo fatos que de fato ali não mostrava, né, a paternidade do Anselmo em relação ao irmão dele, mas o que ficou forte para ele? A mãe dele teve um outro homem. Então, quer dizer, a família tinha uma mancha. Então, olha a importância desse discorrer aqui de Tobit. Ele é filho de fulano, ciclano, beltrano, tá tudo ali. Ele sabe a descendência dele. Então, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe, né, qual que é a geração dele. E nesse momento, o meu filho, ele se perdeu. Então, é por isso que a gente tem a importância de quando eu fui casar com o Sam, eu até comentei com a Michelle, a gente leu esse livro de Tobit, eu e o Sam, entendeu? E fizemos tudo, vai mostrar aqui pra frente depois as orações, tudo, né? Então, a gente mostra muito isso, a importância dos nossos filhos souber de onde eles vieram, né? Quem é a família deles, qual que é a geração, qual que é a nossa religião, qual que é a nossa fé, quem é o nosso Deus, né? Então eles têm que saber disso. É assim que a gente começa a catequizar nossos filhos, que são nossa responsabilidade, né? E aqui ele começa a mostrar isso, que assim como o Tobit, né? O pai de Tobias foi gerado, né? Nessa geração toda aqui que ele discorre no começo, ele foi ensinado que ele não pode adorar outros deuses, né? Ele vai à casa, ao templo. Ele foi ensinado que ele precisa ajudar as pessoas, né? A ter a confiança em Deus, né? E que o servir é importante.
o quanto o servir, né? O Ítalo fala muito disso, né? O quanto o servir nos integra a Deus, né? Então, assim, e isso a gente precisa passar para os nossos filhos. Então, aqui, quanto ensinamento no primeiro versículo! É muito intenso E de uma e é forma muito tão natural. necessário. E é de esse servir, né? Eu falo assim que é de uma forma tão natural. As pessoas acham que, nossa, eu vou ter que fazer muita coisa de diferente para poder ajudar alguém, para poder, né, servir alguém. E às vezes é uma palavra, às vezes é alguém me ajuda, você está à disposição, você está de prontidão, sem desculpas, né? Mesmo cansada, você poder ajudar alguém. Esse é o servir, é você não ficar com desculpas, né, para ajudar, às vezes ali dentro de casa mesmo. É esse servir, servir uma comida boa, cuidar da casa, cuidar do filho, falar a verdade. Tem que servir melhor do que isso, né? E eu tenho certeza, Ju, que depois que vocês, né, tiveram essa conversa aí com a família, que você ficou mais aliviada, né? Porque agora Com certeza, existe é toda a verdade. Então você não tem que omitir nada, né? Esconder dos filhos alguma coisa. Então, sim, é a verdade que habita. Né? né? A verdade liberta, né? A Uhum. verdade é isso, a verdade é o que liberta. E a gente, depois, o que mudou nossa história? Nada, continuamos tudo igual. Exatamente. Só que o que acontece? Aquele peso, aquele medo, aquela insegurança não existe mais. Sim. Então, assim, nós não deixamos de ser nada o que um era para o outro. É tudo, continua tudo normal. Mas aquele peso da minha cabeça, né? Nossa, Do meu coração, de não ter mais aquelas inseguranças. Até porque, isso mesmo, a verdade que nos torna mulheres autênticas. ah, gostei, gostei. Isso É mesmo. isso mesmo. Esse é o objetivo nosso, se tornar cada vez mais próximo aí da autenticidade, isso aí. Porque muitas vezes não é que eu mentia, eu omitia uma situação. E então, assim, é uma situação que você passa e desnecessária, É, pelo medo, pela insegurança, pelos traumas da vida, de rejeição, de sentimento, né? Enfim, por quê? Porque tinha esse sentimento e a gente tinha o receio de falar e ser, né, mais uma vez rejeitado, enfim, né? Era mais, eu fazia isso mais devido ao meu filho, a insegurança dele, sim. né? Mas eu não estava cuidando do outro. Então eu cheguei, ele não sabia que eu falei no meu filho, mas ele não sabia depois que eu falei que eu contei para ele, porque ele não queria, ele tinha muito medo. Nossa, ele ficou apavorado, né? E tava louco, ansioso de querer conversar com o meu filho, né, do meio, para ver como que ele tava, tudo, né? E então assim, mas é muito gostoso você ver esse agir de Deus, porque era por amor, né? Esse Deus que uniu os dois, né? Mas é um amor que existe. É um amor que eles tinham o laço de sangue, por mais que não era pai e mãe, né? Mas eles tinham um laço de sangue de mãe que une os dois. E o medo de que perde isso, né? Então, assim, como que é? Amo essa honestidade que vocês nos passam. Somos honestos conosco e pedir apoio. Isso sim, precisamos, né? Essa é vida sincera. É como a Michelle falou aqui no começo da live. Nós não somos experts, nem estamos fazendo estudo bíblico, né? Mas é realidade de vida que a gente precisa, né? Tirar dessas escrituras para nosso dia a dia. Se a gente não passou por algo, que ela sirva de lição para as nossas situações que a gente vai viver. Eu acho que é isso, viu? Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Essa live aqui poderia estar cheia de gente. Você sabe por que estamos nós quatro aqui nesse momento? Porque é difícil ouvir a verdade.
as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, É, né? Então, não são para todas. Vocês são, isso. vocês são as especiais. Todo mundo Porque, preparado. e a gente tem que estar muito em Deus, porque falar de misérias em público também é uma verdade e Uhum. também é uma honestidade. Porque seria lindo chegar aqui, fazer promessas, falar coisas, passos para ser feliz, passos para o seu propósito, passos para isso. Que hoje é só isso que a gente vê, né? Como ser mulher, como isso, como aquilo, né? As escolhidas, isso mesmo, Andy. Mas o que nos liberta de verdade, o que nos faz autêntica de verdade, o que nos faz crescer na fé de verdade, é viver histórias de verdade. Uhum. Não adianta contar historinha, né? E dizer, assina aqui, faça aqui, e assim as coisas vão acontecer, e vocês precisam escrever e fazer. Eu acredito que a gente precisa ter uma organização, sim. É importante, sim, você, né, descrever suas tarefas, seus compromissos. A gente precisa disso. Mas a gente precisa de vivências, vivências de verdade. A gente precisa entender o que eu entendi da palavra de livro de Tobias não vai ser o mesmo que a Michelle, que está aqui comigo, entendeu. Porque para ela tem uma experiência de vida. Ela tem uma experiência de família. A família dela é de um jeito, é uma tradição, é uma raça, enfim, é toda uma história diferente da minha. Então, para ela, o livro de Tobias vai ressoar de uma forma diferente, mas o que nós estamos aqui é justamente isso, trazendo para vocês aquilo que a gente entende, não é aquilo que não que seja mentira, claro que não, mas é da forma que a gente entende e tem essa experiência. E isso pode ser que ajude vocês também a ter esse olhar, que porque muitas vezes a gente pega uma leitura e fala, nossa, que leitura é essa que fica aqui, filho de tal, fulano de tal, o que tem a ver isso? Né? Para que isso? É um livro de um homem, só que dentro dele, Lana, ele tá falando, ele vai começar a falar de Sara, que é sobre ela que nós vamos falar. Uhum. Então é a Uhum. nossa próxima mulher agora, né, entrando. Isso. E aqui no decorrer ele já fala, né, do casamento de Tobit com Ana, que é onde, né, vai nascer daí o filho deles, que é o É o Tobias, Tobias. né, que é o Uhum. e ele fala muito, né, desse temor a Deus. E ele começa a percorrer aqui, ele fala da caridade, né, e por ele ajudar tantas pessoas, né, os israelitas, ir rezar, fazer uma oração, estar sempre à disposição. Aqui ele diz, né, ele conservava seu coração a lembrança de Deus. Ele sempre estava lembrando de Deus. E uma coisa que nós temos que também ter em mente, assim, que eu penso, que nós não precisamos pensar em Deus somente quando vamos numa igreja ou quando estamos lá na nossa oração ou na meditação. É a todo o tempo, é o tempo Isso. todo. Nós podemos pensar em Deus, né? Nossa Senhora, estar em pensamentos positivos mesmo. Na hora que nós estamos até fazendo uma leitura, limpando a casa, no trabalho, porque quantas vezes, às vezes, quando você vê, você se pega ali desesperada por alguma situação, daí você vai lembrar, né, do teu anjo da guarda, de Deus. E Isso. nós temos que ter se esforçar, na verdade, em trazer mais para nós, mais para nossa intimidade, porque Deus não está longe, né? Pelo contrário, Ele está tão próximo de nós e nós mesmos que afastamos. Então, nós precisamos É. resgatar, fazer esse resgate, né?
essa primeira caridade eu acho que é para nós. É Isso. resgate de Deus para nós, das pessoas boas ao nosso redor, de levar coisas boas para as outras pessoas, né? Essa caridade nós precisamos ter no nosso dia a dia, né? Ter uma posição de autoridade, né? Quanto a Deus, quanto às pessoas boas ao nosso redor. Porque tudo que nós, se você pede, né? Você pede, você clama, você tem esse amor a Deus, as coisas vão mudando, as pessoas que não são tão boas, elas vão se afastando, negócios vão se abrindo, oportunidades vão acontecendo, quando você menos espera. Mas é preciso ter essa proximidade, né? Resgatar, reconectar, estar próximo. É. E Tobit ele vai discorrendo, né, ali o livro dele, e ele vai o servir. O que que ele faz, né? Ele ajuda as pessoas na rua, ele ajuda as pessoas carentes, ele ajuda as famílias, né? Ele é uma pessoa que está sempre à disposição do servir, né? Tobit, pai de Tobias, né? E ele vai mostrando isso para o filho, né? Sobre a caridade, sobre o temor a Deus, e ele vai passando isso para o seu filho. Porque às vezes a gente cobra dos nossos filhos atitudes, mas e qual é o exemplo que a gente está dando para eles também, né? Então, será que a gente está servindo com amor, com caridade, com qualidade, né? De fato, a gente vive esse Deus, né? E Tobit vai demonstrando isso para esse filho, né? O que é viver em temor a Deus. Porque assim ele foi criado, e assim ele continua criando Tobias, né? E só que chega um determinado momento que também naquela época existia um rei, né? E começa a descobrir que Tobit faz isso, né? Que ele é essa pessoa. E também, e como sempre, naquelas épocas existiam os seus reis e os donos do pedaço, né? E ele começa a também perseguir o povo de Israel. E o que acontece? Naquela época, eles matavam e largavam sempre mortos à beira, né? Da rua, da onde fosse, né? E Tobit, ele enterrava esses corpos. Ele não deixava exposto. Ele fazia esse serviço e Era era uma caridade. o sepultamento. Isso. E até lembrei agora, assim, né, sobre a caridade, né, dele ajudar as pessoas na rua, alimentava, vestia. Hoje, o que que nós vemos nos semáforos? Não Não dê dê esmola. esmola. Por que não dê esmola? Quem que vai ajudar? Pode ser que tenhamos aqui opiniões diversas, né? Mas assim, como não ajudar a pessoa que está ali precisando? Às vezes ela quer comprar um pão e você não vai dar lá 2, 3, 5 reais para a pessoa. Ah, mas ela vai comprar droga. Você Daí o pecado é dela, o não é pecado nosso, é né? dela, exatamente, o pecado é dela, não é teu, né? No inverno, né? Quantas pessoas estão passando frio, fome, quantas pessoas estão morrendo. E às vezes a gente passa, né, com o carro e às vezes com uma roupa, né, pode dar uma coberta. Então, assim, é uma falta de amor justamente. E eles estão colocando em tudo que é lugar, querem eliminar, mas não é assim que elimina. É com amor. Isso. É uma crise comigo, isso procuro sentir, difícil mesmo. Mas daí a escolha é dela, isso aí, a escolha da pessoa. O quanto eu posso ajudar, né? Só cada uma sabe. E é tão bom a gente. Porque assim, como que meu filho vai saber
o que é caridade se eu não for caridosa com as pessoas, se eu não der. Como que ele vai saber o que é dar uma esmola se ele nunca vê eu fazendo isso? É o exemplo. E aí, Justamente. Tobit, ele fazia tanto isso. Era o exemplo que ele estava Uhum, dando para o filho dele. Né? Às vezes não era com palavras, era a ação ali. Então, qual é a sua ação, né? Como é a nossa ação diante dos nossos filhos, diante de pessoas? E muitas pessoas falam assim, ah, você não precisa divulgar o que você está fazendo, se você está fazendo, né, alguma coisa. Às sim. vezes é necessário a gente divulgar, sim. Às vezes é necessário você mostrar que você está fazendo uma caridade, sim, para as outras pessoas verem e voltarem, Uhum. né, e decidirem fazer alguma coisa para o outro. Infelizmente, as pessoas preferem julgar do que ajudar. É triste isso. Uhum. Muito triste. Exatamente. Seguindo, Ju. E a gente, e a gente precisa desse olhar, de discernir isso, né? O que nos compete e o que é do outro. Porque, às vezes, tem pessoas, igual ela falou assim, prefere julgar do que ajudar. A maioria das vezes é isso. Nós sabemos quantas dificuldades isso acontece muito na família, né? Porque tem pessoas que ajudam muito os outros e sabendo que na própria família tem gente passando fome, gente passando necessidade, gente doente, né? E a própria família não tá nem aí. Começa a E aí fala assim, mas fulano tá assim porque ela é isso. Ah, mas fulano fez isso porque escolheu aquilo. E assim ajudar vai indo, certo, porque né? eles acham que a nossa família tem direito de julgar, né? E não é assim que as coisas funcionam. E a gente precisa ter esse olhar atento, esse cuidado. E então assim, a gente precisa ter esse olhar que Tobit tinha. Ele fazia, ele fazia. Ele não parava, ele não cessava, ele só sabia ajudar as pessoas. Só que esse rei fica sabendo e começa a perseguir. E aí ele é escondido, né? Ele se esconde com a sua família, né? Até que as coisas se resolvem. E você vê, esse rei, ele faz tamanha maldade, né, com Tobit, e que até os próprios, quem matou ele foi os próprios filhos, porque onde se viu, né, uma pessoa que só fazia o bem, praticava o bem, né, e esse rei querer matar ele, né? Então assim, para você ver que Deus cuida dos seus. Então quando Deus deu esse propósito para Tobit, Deus sabia que ele saberia fazer e Deus cuidaria dele, né? E aí vamos caminhando para o segundo capítulo. E Tobit, ele continua, depois de que esse rei é morto, ele continua a fazer o mesmo serviço, de ajudar as pessoas, ajudar os pobres, né, a sua família, começa a ajudar toda a sua família, além das pessoas da rua, né? E acontece que tem um dia, você vê, tem um dia que Tobit cansa e ele não vai fazer o compromisso dele da rua, né? Ele quer descansar, né? E ele tá dormindo e aí caiu o ninho nos olhos dele e ele fica cego. O que acontece? Quer dizer que Tobias não pode descansar? Não, não era a hora dele descansar, né? Ele tinha o propósito dele. Aquele era o propósito de vida dele. Então, às vezes, só que ele reconhece isso, porque começa todo mundo, a família, inclusive a esposa, né? Cadê o seu Deus que permitiu que você fique assim?
né? Cadê o seu Deus que como que te deixa nessa situação, né? Todo mundo começa a blasfemar contra Deus, mas ele não blasfema contra Deus. Por que ele não blasfema? Porque ele sabe, ele reconhece, porque senão ele também blasfemaria contra Deus. Mas ele sabe que Deus permitiu aquilo porque Deus quis ensinar ele alguma coisa. Que quando Deus nos dá um propósito e a gente não entende, a gente não executa, a gente não escuta, Deus cobra. Parece que alguma coisa não vai para frente, né? Você tenta ir para um Isso. caminho e as coisas não dão certo. Por que será? Então aqui ele precisou ter paciência, ele não reclamou, ele foi perseverante. Imagine, mesmo cego, né? Enquanto as pessoas Isso. ficavam ali, né? Cadê teu Deus? Ué, não era você que acreditava, que fazia tudo por ele? Agora, ó, o que ele te dá? Uhum. Mas ele foi perseverante. E assim nós devemos ser. Não se entregar, né, na primeira preocupação, no primeiro não, no primeiro que não, né, algo que não dê certo na nossa vida. A gente já perde a paciência com qualquer coisa. Quanto, Isso. quanto que nós reclamamos por coisas fúteis, né? O não reclamar, o não reclamar, ele é muito poderoso. Porque é só você imaginar assim. Imaginar não, né? Com certeza já passamos por isso. Quando você está no meio de pessoas que estão só reclamando de alguma coisa, né? E você educadamente fica ali em silêncio. Não é chato, não é ruim. Parece que traz uma sensação assim de cansaço mesmo, só de ouvir a pessoa. Né? A mesma coisa é você, se você fica essa pessoa que só reclama, né? Que só murmura, que nada tá bom, nada dá certo. Agora, se você mesmo as coisas estando com dificuldade e você for firme e você for persistente e você não desistir, você for assim, né, como Tobias, com esse temor, com esse amor, com essa dedicação, com essa benevolência, permanecer, mesmo diante das dificuldades, a gente pode ter um recomeço bem melhor. Não é, Ju? Isso. É o que ele fez. Ele se manteve firme, né? E foi a forma também que Deus permitiu que ele fosse ajudado. Por quê? Porque só ele fazia o bem para as pessoas. E agora Deus coloca ele também numa condição de receber, numa condição que ele precisa de cuidados. E isso não foi castigo. Só foi Deus colocando ele numa condição que ele fosse cuidado. Só que as pessoas que estão no torno não entendem isso. Porque para você ser feliz, para você, de fato, Deus agir na sua vida, você tem que estar em abundância, plenitude. Mas tem pessoas que vai precisar ficar na cama para ter alguma ajuda. Tem pessoas que vai precisar ficar cego para poder enxergar uma vida de não que ele não reconhecesse a grandeza de Deus, mas foi uma forma de ele ficar impotente como que ele ia ajudar as pessoas. Agora é a vez dele ser Olha que ajudado. a sabedoria que ele diz, né? Enquanto as pessoas
ficavam ali, né, julgando onde está essa esperança, né, cujo amor destes esmola e sepultaste os mortos. Né? E ele diz: Uhum. não faleis assim, somos filhos dos santos e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. A confiança, olha só, o poder da confiança mesmo. Essa é a sabedoria, né? Essa é o que eu preciso ter cada vez mais. Então, é isso que a gente precisa ter. Sabedoria é isso. É a confiança em Deus. Uhum. Porque se você confia em Deus, tudo que você precisa e que cabe no seu propósito, Deus vai realizar. Se você tem a confiança dele, a confiança nele, né? Viver isso. E então, mesmo que aconteceu tudo isso com o Tobit, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a confiança em Deus. Por quê? Porque ele entende que isso ali foi simplesmente uma permissão de Deus. E é essa sabedoria que a gente precisa ter, né? Quando coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, não espera. Então a gente precisa ter esse olhar atento para essa mensagem que Deus quer nos dar. Por que será que Deus fechou os olhos de Tobit, né? Por que às vezes Deus nos fecha nossos olhos? Deus não nos permite ver certas coisas. Às vezes teria coisas que ele poderia ver que ele talvez se perdesse, ou seria ser cuidado. Tantas coisas aqui a gente pode tirar desse momento. Tantas coisas que agora nós vamos ver a partir desse momento, nos próximos capítulos do livro de Tobias, com essa atitude que Tobias tem de se manter na confiança em Deus. Quem é que Deus vai levantar agora, nesse momento, em que Tobias já não mais pode fazer o que ele fazia? Em que Tobias já não mais é aquele homem forte, né, que executa o que executava. Quem é que Deus vai colocar? Isso a gente vai ver para os próximos capítulos, que acho que agora não dá tempo de abrir. A gente precisa ter esse olhar atento, de que quando Deus nos coloca numa condição de paralisia, e a gente entende que isso é de Deus, é porque Deus está agindo em nosso favor. E não adianta a gente querer ser Deus e desenfreado, saindo por aí, fazendo loucuras. É bem isso. No último parágrafo ali do capítulo 2, né? Tem aquela parte ali que a Ana, né, traz o. Cadê? Que ela. Nananã, que ela traz o Ela traz cabrito, né? O cabrito. cabrito, Ela isso. questiona ele, né? Onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Né? Ela, ela impõe ali ele, né? Ela coloca ele ali num um círculo de fogo, como diz. É. Porque ele não aceita, né? Não sei se você pode explicar, falar melhor dessa parte. Do. Porque ele quer.
ela quer colocar para ele que, olha que adiantou ele ajudar tantas pessoas, se agora que eles têm, né, é como se eles tivessem aquele último cabrito, É. e agora? Era a Que última. adiantou? Agora ele tá doente. Depois disso não ia ter mais nada, como se fosse isso. Tá, e daí, o que você vai fazer, né? Que adiantou você ajudar tantas pessoas, e agora nós estamos aqui precisando, isso que ele quer dizer, né? Só que ele, o que ele faz? Ele, é que vai entrar pro capítulo 3 aí, ele vai entrar em oração. Por quê? Porque a confiança dele está em Deus, e ele tem a confiança que ele não vai passar necessidade. Deus não vai permitir. Ela se apega a esse último cabrito que tem ali. Ela está apegada, por quê? Porque Ana, ela está apegada aos bens materiais. E ele olha para Deus. Essa é a diferença. Porque a confiança dele, tudo bem, eu tenho só esse cabrito hoje, mas eu creio que Deus vai prover para amanhã. E é isso que ele vai entrar em oração. Depois vai mostrar isso nos próximos capítulos, que ele entra em oração e pede a misericórdia de Deus. Então ele não se apega a esse cabrito. Ele não se importa com isso. E ela já está muito apegada a isso. O que acontece, eu já falei isso em outra live, há 2 anos, igual eu falei, a gente ficou desempregado. A primeira coisa que todo mundo, os amigos, né, vieram falar, se eu ia me separar do meu marido. Nós não estamos falando de bens, de dinheiro. O que nós falamos aqui é de valores, é da família. É para isso que nós casamos, um levar o outro para o céu. Aqui na terra, somos só passageiros. Daqui a gente não leva nada. A gente não escolhe nem a roupa que a gente vai, que dirá o que vai levar. Então, a gente precisa entender isso. Que se a gente tem, glória a Deus, se a gente não tem nenhum bezerro para amanhã, digamos. Mas eu sei que Deus não está permitindo que a gente passe necessidade nenhuma. Não é fácil, mas a nossa confiança precisa estar em Deus, e Deus vai nos dando o que é necessário. Deus vai permitindo que a gente passe por situações para que nós podemos também, isso que Ana fez com o Tobit aqui, o meu filho mais velho faz muito disso comigo. Ele fala muito, cadê seu Deus? Que Deus, não é que você fala tanto? Ele fala, tem horas que ele fica bravo de ver a situação que a gente está passando, a gente está sempre em oração, a gente está sempre, né, com o grupo da igreja, e estamos sempre, né, nesse movimento de ajudar as pessoas e de estar sempre à frente de alguma coisa. Ele fala para mim muito disso. Mãe, que Deus, mãe. Se a gente não trabalhar, se a gente não fizer as coisas, a gente não vai ter nada. Você sempre ajudou todo mundo, e olha aí você agora, e não sei o quê, você sempre ajuda, você sempre vive ajudando todo mundo. Ele fala, ele briga muito, porque assim, minha casa sempre vive muito cheia. A gente sempre ajudou muitas pessoas, e isso é meu, né? Igual eu falei, eu preciso ser menos Marta, porque as pessoas falam para mim as coisas e eu já quero entregar a vida da pessoa ali toda perfeita, para a pessoa só viver. Essa é a minha vontade. E eu fiz muito disso. E de fato, hoje, os amigos são poucos. De fato, é verdade. Ele não está mentindo nisso. Só que uma coisa que eu posso dizer é que a minha confiança está em Deus. E Deus me colocou pessoas como a Michele, né?
que tá lá de outro, tá do outro lado do Brasil agora, que tá longe de mim, né? Mas a gente tem essa conexão e que mesmo essa distância é uma pessoa de Deus que Deus colocou para, nesse momento de necessidade, dar um suporte, assim como eu tenho algumas amigas aqui, e assim Deus vai permitindo que a gente vá vivendo. É essa confiança em Deus. Não estamos falando de bens, não estamos falando de valores, nós estamos falando de confiança em Deus. E Confiança em Deus. essa confiança é no trabalho. Porque, como teu filho fala, né? Cadê? Ele quer ver Uhum. resultados, né? Ele quer ver ali o resultado. Mas não tem como. A fé e a razão, né? Então é a fé e a ação. Isso. Então, sim, eu vou trabalhar, vou fazer, né? Você lá, teus como que fala? Os kits de alimentares lá, Os plano alimentar. planos alimentares, com amor, com Deus, com fé. E tudo que você faz com amor, né? Tudo que você faz com essa fé, ela se multiplica. Quando vê, estão fazendo mais pedidos, quando vê, estão fazendo mais solicitações, e as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Isso. Então, não é no meu tempo, mas eu preciso manter essa confiança. Eu preciso manter essa certeza que as coisas vão melhorarem, que as coisas vão mudar. E eu preciso ter essa confiança e ter essa sabedoria para saber qual caminho que eu vou seguir. Porque se deixar, né? A gente quer pegar tudo, quer fazer tudo, quando vê você está seguindo outro caminho, quando vê a gente não sabe mais para onde vai. Então é preciso silenciar. É o que nós falamos no começo da live. A gente precisa ter essa sabedoria, pedir para Deus essa sabedoria Isso. para silenciar, para ter um momento de Obrigada. recolhimento, né? Obrigada, Alana, por estar aqui. Nós precisamos desse momento. Já estamos finalizando também. Então, qual é a nossa hora de falar? Então, que eu saiba responder essa pergunta: qual é a minha hora de falar? Qual é a sua hora de falar? Que durante esses dias, nós fizemos até o capítulo 1 e 2. Amanhã nós vamos para o 3 e ver mais quantos, né? Então, que Isso. realmente nós possamos dar um passo firme. Não é um passo maior, é um passo firme. Às vezes nós queremos dar um passo maior nas coisas, né? Nas coisas, não nas coisas de Deus. Mas em querer ter, em que buscar resultado, buscar o sucesso, né? O sucesso, eu quero ter o sucesso para as coisas, e não é assim. Oi, Paty. E eu preciso ter um A passo gente firme. precisa. Eu preciso ter essa sabedoria para ter passos firmes na fé, né? Na confiança em Deus. A gente saber, né? Qual é a nossa geração, de onde viemos, né? E para onde nós estamos indo. Isso, isso. Ele demonstra isso. Então, que ele veio de uma geração e para onde ele está levando essa família dele. Então, que nós possamos ter essa sabedoria também de reconhecer de onde viemos, né? Qual que é nosso propósito em Deus, para onde estamos levando a nossa família. Será que nós estamos levando o caminho ao céu? Porque essa é a nossa missão de mulheres autênticas. Nós precisamos levar os nossos para o céu. Esse é o caminho. Isso. Essa sabedoria, essa confiança em Deus. Muito bom. Porque o mundo tá muito fugaz hoje. E a gente precisa ter essa sabedoria e confiança em Deus, de que nós viemos, né, de uma geração, e que mesmo que não fosse de uma história com Deus, mesmo que nossa família não tenha essa vivência, mas o que nós precisamos saber é que para os nossos filhos e para o nosso marido, nós podemos fazer diferente. Exatamente. É bem isso. Que fique
esse incômodo, né, no nosso coração, para amanhã a gente puxar mais informações, mais resgates aqui nessas palavras, que possamos aprender, porque amanhã já entra a Sara. Tá bom? Isso. Ju, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente, pela presença. Obrigada, Mi, pelo convite mais uma vez. É sempre, a gente aprende muito, né, juntas aqui. E é muito gostoso viver esse momento, saber que Deus tem tanto a nos falar, A gente já começa tanto a nos. começa o dia assim com aquele amor, né? Com aquele aquecimento já para o dia ser mais Isso. leve, né? Ficar com isso, com essas palavras É, e eu acho que na cabeça da gente, lembrando. Quem faz anotações aí, dá uma olhada de vez em quando, né? isso. Será que eu tô sendo E paciente? marca pra gente aí nos stories também, se vocês tiverem algum feedback, algo diferente, algo que marca vocês, né? É bom. Nos marca nos stories aí, que isso é muito bom, a gente cresce junto. Outras mulheres precisam estar aqui conosco também, mas vocês são as especiais. É verdade. Com Deus e Beijo, fiquem com Deus. até amanhã, né? Excelente dia para todos. Até. Até, beijo, beijo.